Olá, seja bem-vindo ao canal da Kiven. Esse é um canal onde debatemos práticas de gestão de negócio, gestão de pessoas e o conhecimento científico. Eu sou Ignaldo, eu sou psicólogo e mestre em gestão empresarial e falarei hoje com vocês sobre como fazer um PDCA. Nós vamos fazer na prática hoje o desdobramento de um PDCA de um caso de absenteísmo. Se você ainda não conhece ou não viu o que é o PDCA, não entende o que é essa metodologia, assista o vídeo anterior, onde eu abordo e esclareço as etapas envolvidas no PDCA. O exemplo que nós utilizaremos hoje será um exemplo fictício, mas ele está bem próximo ao que a gente encontra na maioria das organizações quando fazemos o desdobramento de PDCA de absenteísmo. Primeiro ponto do PDCA começa com a identificação do problema. Então, o que é um problema? Problema é tudo aquilo que nos desvia da nossa meta. Então, eu tenho uma meta e eu não consigo atingir essa meta. Então, esse é o meu problema. Lembre, por que a gente fala de meta e não objetivo? Porque a meta ela é mais específica. Lembra que para definir a meta, nós precisamos ter o nosso objetivo pretendido, um valor estipulado e um prazo estabelecido. Então, aqui, eu tenho um gráfico do absenteísmo mês a mês, começando de janeiro até o mês de outubro. E aqui são os índices de absenteísmo. Se você ainda não sabe como medir o absenteísmo, veja no vídeo onde eu abordo esse conteúdo do que é o absenteísmo e como medi-lo. Tá? E temos na linha vermelha uma meta, que é uma meta de 2,5%. Essa é a nossa meta de absenteísmo. Aqui está uma meta estática, linear para todos os meses que nós estamos visualizando, mas ela está para exemplo didático. Então, qual que é o meu problema? O meu problema é o desvio da meta. Então, é um aumento de 1,7% no absenteísmo no mês de outubro. Eu não tive problema nos meses anteriores, eu estou tendo nesse mês de outubro. Identificado o problema, nós passamos pela etapa seguinte, que é conhecer as características desse problema. Então, eu preciso explorar esse problema. E na exploração desse problema, nós estamos usando aqui o gráfico de Pareto. Se você ainda não conhece o gráfico de Pareto, não se preocupe. No final desse vídeo, para a gente não perder o foco, eu vou mostrar como fazer um gráfico de Pareto de um modo bem prático e objetivo. E nós faremos ele no Excel. No gráfico de Pareto, seguindo aquela máxima de 80-20, o que isso representa 80-20? Eu sei que, em média, eu vou ter 20% das minhas causas principais vão resolver 80% do meu desvio da minha meta, ou do meu problema. E aqui nós fizemos o gráfico de Pareto com as faltas justificadas e as faltas injustificadas, que são as duas modalidades que nós temos do absenteísmo. Se você não viu ainda sobre a modalidade do absenteísmo, reveja o vídeo onde nós abordamos e eu falo com vocês dos tipos de absenteísmo e como a gente pode medir. Então, eu tenho aqui 150, que é a frequência, e 15, que também é a frequência das faltas injustificadas. Então, onde está meu problema? Mais de 90% do meu problema está concentrado nas faltas justificadas. Então, eu pego essas faltas justificadas e vou desdobrando ela. Eu desdobro mais em um gráfico. Aqui, eu quis entender através das modalidades dessa falta justificada. E eu percebi que as faltas médicas representam aí mais de 80%, né, das minhas faltas injustificadas. Por que 80%? Porque a gente olha essa linha aqui que é o acumulado. Né? Então, ela está lá em cima. Acima, o 80 está aqui, ela está lá acima do 80. Então, eu sei que meu problema com o absenteísmo veio de falta justificada e de faltas médicas. As faltas médicas, eu quebro ela em análise para entender a frequência que essas faltas ocorreram. Nos dias
que eu tive por faltas médicas. E aí eu percebi que também de 80% ou 90% aqui, faltou a coluninha do percentual, né? Aparecer aqui na hora de colar o gráfico ficou suprimido, mas mais de 90% do meu problema estão com faltas até 3 dias. Então, eu tive faltas até 10 dias e acima de 10 dias, que apresentaram uma frequência menor. Embora seja um problema, não é um problema que eu vou me ater a ele. Minha preocupação agora é com essas faltas com até 3 dias. Desdobrei essas faltas. E o que eu encontro? Eu encontro que a maior frequência dessas faltas, né, acima de 80% dessas faltas estão nas queixas por problemas osteomusculares. O que são problemas osteomusculares? É porque dores nas costas, dor nos ombros, dor nas articulações. Então, eu agrupei isso como queixa osteomuscular. E seguido pelas queixas respiratórias, de problemas respiratórios. Gripe, sinusite, asma, rinite, por aí segue. Aí eu ainda estou na busca de compreender o meu problema. Ok, mas dá para eu desdobrar um pouco mais essas faltas osteomuscular? Eu fiz um desdobramento aqui por setor de trabalho, para saber se de repente essas queixas elas se concentram mais num determinado setor de trabalho da empresa do que outro. Identifico que o setor A é onde eu tenho o maior número de concentração dessas queixas. Acima de 50%, né, quase atingindo aqui os 60%, estão localizados no setor A. E que o setor A, junto com o setor B, eles quase atingem 90% do meu problema. Embora os outros setores C e o setor D eu também tenha problema, mas esses dois setores aqui estão me dizendo que merecem maior atenção. E se eu direcionar minhas ações para esses setores, entendendo o que está acontecendo nesse setor, a chance de aproximar da minha meta ou atingir os meus resultados, ela aumenta, né? Porque eu estou concentrando onde as causas fundamentais do meu problema. Nós vimos, eu trabalhei na metodologia do PDCA com vocês, o gráfico de Chikawa, né? Então, nós usamos o gráfico de Pareto, nós poderíamos seguir aqui para o gráfico de Chikawa, mas eu também quis trazer, que é o gráfico de Chikawa, a espinha de peixe, né? Onde a gente tem lá na cabeça do peixe o problema e depois vai investigar as possíveis causas desse problema. Mas independente, se a gente faz um Chikawa, ou se a gente faz um bate-papo com as pessoas, vai investigar o problema, nós precisamos praticar essa metodologia que é muito útil. Chama TBC. Então, para quem não conhece o que é o TBC, é tirar a bunda da cadeira e ir lá entender o problema. Então, não basta eu ficar só atrás da tela lá do computador, na minha mesa, no escritório, tentando adivinhar o que está acontecendo. É preciso ir lá, conversar com as pessoas, entender o problema em loco. E você, como um bom gestor de RH, você foi lá, foi conhecer os problemas, começou a conversar com as pessoas e identificou que houve troca de equipamento ali naquele setor de trabalho. E também aumentaram o volume de produção, o ritmo de produção. Algumas pessoas queixaram de ficar muito tempo fazendo a mesma atividade, outros queixaram-se das instalações físicas, né, ou que estava muito alto, muito baixa, para a sua altura. E aí você foi entender esses problemas, identificou os possíveis problemas relacionados a essa queixa que você está tendo lá de problema osteomuscular. Aí, entendendo o problema, você montou um plano de ação. Então, você já deve ter ouvido falar no 5W e 2Hs. Né? Então, de onde vem os W? Vem das perguntinhas em inglês, né? Das palavras em inglês, que é o what, que é o que, eu devo fazer, o why, por quê, o who, quem faz, where, onde vai ser feito, when, quando vai ser feito, e os 2Hs, que é o how, como será feito, e how much, quanto a ação custará. Tá?
Então, você foi e identificou que é preciso adequar a altura da mesa de produção, que poderia implantar um rodízio de atividade e implantar também uma ginástica naquele setor de trabalho, né, que é chamado de ginástica laboral. Você identificou isso e você vai justificar por que você vai fazer essas ações. Então, no exemplo aqui, adequar a altura da mesa, porque a mesa de produção ficou baixa e as pessoas é, são mais altas e elas estão ficando muito tempo curvadas na execução do serviço. E isso força, né, a sua musculatura, força a sua postura, levando aí, ou podendo levar a queixas osteomuscular. Aí é importante, quando você for dizer quem vai fazer, você dá nome às pessoas que são o executor daquela ação. Não é o grupo X, o supervisor de produção, o encarregado. Não, dá o nome. Aqui nós estamos usando as duas coisas, né? Que é o Elias, para dizer que é o Elias, que é o encarregado de manutenção. E onde o Elias vai fazer essa adequação? Ele vai fazer essa adequação tanto no setor A quanto no setor B. E quando ele fará isso? Aí, em consenso, você não define isso. Ah, eu quero que seja feito até tal data e estipula a data. Não, você negocia com o executor daquela ação o prazo que ele consegue realizar aquela ação. Ah, então ele comprometeu que até dia 4 de 12 de 2023 ele finaliza aquela ação. E como que ele fará isso? Você relatou para ele o problema e ele entendeu que basta ele soldar uma chapa de inox lá de 10 centímetros no pé daquela mesa, aumentando a altura, né, dessa mesa de produção e vai atender. E quanto isso custará? Foi estimado, junto com o executor, né, que é quem entende do problema, que você gastará R$ 300. Então, você faz isso para cada uma das ações que você está desmembrando. Né? Esse é o plano de ação. Então, nós fizemos a parte né, do plano, melhor dizendo, que é todo o planejamento. Eu identifiquei o problema, eu estratifiquei o meu problema, eu investiguei as causas do meu problema e elaborei o plano de ação. Então, aqui terminamos com a parte do planejamento. E aí partimos para a parte do, que é a execução, que é o fazer ação. No fazer uma ação, você vai levar esse plano de ação para suas reuniões de verificação, as suas reuniões com o setor, né, para ver se aquelas ações foram ou não executadas. Aqui no exemplo, nós vimos que era para implantar o rodízio de atividade e que isso tinha para compensar ali as musculaturas utilizadas, então a pessoa fica fazendo uma função, depois ela muda, faz uma outra função que vai exigir um outro grupo de membros e musculatura, né, compensando as musculaturas trabalhadas anteriormente. E você combinou com o César para que ele fizesse essa adequação lá no setor A. Mas o César era para ser feita até o dia 15 do 11, e você fez a reunião e o César não fez a ação. Né? Então a ação está em atraso, aquela ação está pendente. Então ele precisa executar a ação. E aí você vai combinar com ele, entender o que impediu a execução daquela ação e um novo prazo, vai renegociar um novo prazo para a execução daquela ação. O que não pode é essas coisas ficarem prorrogando. Então, eu tenho um prazo, aí eu não cumpro aquele prazo, eu mudo esse prazo, jogo esse prazo para frente, depois eu renegocio de novo. Então, isso não funciona. Né? Identificou? É uma ação que vai conter o nosso problema, ela precisa ser executada. Caso contrário, nós vamos seguir desviando da nossa meta, do nosso objetivo. Tá? Esse é um exemplo de como fazer, então, desde o planejamento, a execução, e depois você vai fazer a verificação. O que é a verificação? É saber se aquelas ações foram efetivas para lidar com o problema, se elas resolveram o problema. Aí nós acompanhamos no mês de novembro, nós vemos que, embora não tenhamos atingido a meta, né, ficamos aí com 2,7, você já vê que você começou a baixar a direção daquele indicador. Né, já está mais próximo à meta. E por que não foi atingida a meta? Nós tivemos ações que estavam planejadas e que não foram executadas. E aí você acompanha isso, a execução desse plano,
eu preciso fazer uma nova ação. Olha, só se você não identificou o problema corretamente, as causas fundamentais. Caso contrário, é continuar seguindo as ações, não só sendo executada naquele período, né, se são ações contínuas, como no nosso exemplo nós estamos usando a ginástica laboral, o rodízio de atividades, né, então precisa dar sequência a elas. E aí você vai acompanhando, vai verificando que aquilo, ok, está ok, né? Em dezembro você já atingiu a meta, já está ali até abaixo do que é a tua meta. Conseguiu um indicador lá de 2%. Feito isso, o que a gente passa para o SDCA, que é o standard, né? Padronizar essas ações na nossa rotina. Então, se a meta era reduzir o absenteísmo, você teve o absenteísmo, então você conseguiu colocar duas ações que foram uma adequação da mesa, uma vez feita essa ação, você não vai repetir ela, porque ela já está atendendo, ela foi executada, né, uma adequação física, mas você precisa seguir com as ações de ginástica laboral e com o rodízio de atividade. Então, essas ações, elas passam a ser incorporadas na tua rotina. Então, ela passa a fazer parte do teu padrão. Precisam ser executadas, aí você acompanha os índices de absenteísmo para ver se eles ainda mantêm baixo, se de repente está aparecendo um novo problema, né? Lembre-se, se a ação foi efetiva, ela vai conter o aparecimento do problema. Se o problema ele volta a surgir, ou as ações deixaram de ser executadas, ou você está diante de outras causas para o surgimento daquele problema. Ok? Então, e com isso, você fez todo o PDCA, desde o planejou, executou, checou e incorporou nas suas atividades. Agora, eu vou mostrar como fazer como fazer o gráfico de Pareto. Então, imagine aqui, você tem lá, eu tenho que compartilhar aqui com vocês, para que vocês consigam ver. Peraí. Agora sim. Então, nós temos lá o gráfico de Pareto, né? Você vai ter numa coluna a descrição, que é as causas ali relacionadas ao teu problema, e numa outra coluna a frequência desse problema. Então, no exemplo aqui, nós estamos desdobrando os número de atestado em dias. Então, eu tenho uma classe que é até 3 dias, 10 dias e 15 dias acima de 25 dias. Aqui eu tenho a frequência, ou seja, o número de ocorrência. Então, você vai ordená-los em ordem decrescente, começando sempre do maior para o menor, né? E vai alinhar, fazer isso de uma ordem decrescente. O Excel ele tem uma forma muito prática e rápida para você fazer isso. Então, eu seleciono as duas colunas de interesse, uma onde está a descrição e a frequência, vou lá em inserir, né? Escolho gráficos, e aqui eu tenho deixa eu mover minha coluna, isso. Aqui eu tenho o gráfico, né, o gráfico de barra, é só clicar, já tem o gráfico de Pareto e pronto. O gráfico de Pareto já está aqui identificado. Então eu tenho, depois é só formatar os eixos, né? Se você quer formatar o eixo aqui, você vem e formata o eixo, né? Então vou aqui, formatar eixo, aí quero que isso aqui vai até 72, que é a soma total que eu tenho de ausência. Então, ok, ele já muda, já coloca. Eu quero exibir os valores. Então, você vai aqui, né, adicionar rótulos de dados. Vai aparecer os valores aqui. Tá? Então, essa é a forma para quem tem um Excel. Depois é só trabalhar aqui na formatação do jeito que você achar mais adequado. Agora, eu não tenho um Excel tão. O meu Excel não é o mais recente, então eu tenho que fazer isso meio manual. Ou quero apresentar esse gráfico fazendo ele, mostrando os valores, né, de percentual. Então, o que eu faço? Você vai pegar, colocar uma coluninha chamada frequência relativa. O que é a frequência relativa? É o quanto 35 representa de 72. Então, eu vou dividir 35 por 72 e colocar na fórmula
percentual. E assim eu faço com todos os demais. E depois faço uma coluna com gráfico com acumulado. Então, aqui eu vou ter 49%, que representa o 49%, somado aos 31%, que vai dar 79%. E assim vou até fechar os 100%. Só que acontece que para fazer o gráfico de Pareto, mostrando os percentuais, a gente não tem isso tão automatizado aqui, né? Vamos ter que fazer meio que manual. Então, eu preciso dessa coluna, eu vou dar selecionar aqui um Ctrl X e vou adicionar essa coluna aqui, ó. Então, eu preciso de ter o acumulado aqui. Aí eu seleciono todas essas colunas, eu vou lá em gráficos, inserir, escolho aqui o gráfico, esse gráfico primeiro, né? Que é o gráfico de barra, simples, e aí eu venho em, seleciono o gráfico e vou em formatar o gráfico. Aqui em formatar o gráfico, eu vou especificar que eu quero uma série acumulada, para o Excel entender que isso aqui é um gráfico acumulado. E aqui, eu vou clicar aqui em cima, formatar série de gráfico. Melhor não é aqui. E formatar. Aqui, ó, alterar tipo de gráfico. E aí, na série acumulada, eu vou mudar, vou escolher aqui, ó, tá vendo que aparece aqui acumulado, tem um desenho do gráfico, eu seleciono aqui para o gráfico de linha, para ele aparecer lá como, e marca aqui eixo secundário, ó. Ele já vai dar aqui o eixo secundário, tá? Então, quando a gente dá um OK aqui, ó, nós já estamos com o nosso gráfico de Pareto já próximo ao desejado. Aí você vai formatar esse eixo aqui. Vocês vão encontrar também no YouTube várias explicações de como fazer um gráfico de Pareto. Aqui é só para ter uma ideia, rápida e não ficar no vazio sem o entendimento. Com o botão direito, selecionando a linha, com o botão direito, você vem aqui adicionar rótulos de dado, né? Só colocou, ele vai aparecer os valores de percentual. E depois é só formatar os eixos certinho. Então, vou ter aqui, ó, 49, aqui já tem 79%, aqui 93%, e assim vai até fechar os 100%. Ok? Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil, que te traga mais conhecimento sobre como desenvolver um PDCA. Desejo a vocês sucesso, forte abraço e fique bem. Até o próximo vídeo, onde falaremos das causas de absenteísmo.